Dando continuidade à nossa série Consciência do Cristo Vivo em Mim, hoje eu quero abordar o tema O Autor da Nossa Salvação. A referência bíblica, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Hoje vamos falar com base no capítulo 2, versículos de 1 a 9. A introdução é a seguinte, queridos. A carta aos Hebreus, como o título já indica, ela foi escrita para judeus crentes, embora o seu conteúdo tenha valor contínuo para todas as épocas, todos os lugares e todas as pessoas. Importante nós sabermos, assim, qual foi o objetivo de se escrever essa carta. É o seguinte, a situação era que, por causa das lutas e perseguições que os judeus crentes estavam sofrendo, eles começaram a ficar cansados de viver pela fé. Eles começaram a dar pouco valor aos cultos, às pequenas congregações, onde frequentavam. E eles sentiam saudades dos magníficos templos, dos ritos judaicos, muitas coisas que levavam eles a ter fortes lembranças daquela antiga estrutura, que eles viviam. No cristianismo, eles não viam isso. As igrejas eram pequenas, eram praticamente nas casas, e nós sabemos que o cristianismo não é um segmento assim recheado de muitos rituais. Nós temos apenas 2 sacramentos, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Queridos, em nossos dias também não é muito diferente. Muitas vezes a pessoa se converte e depois de um tempo ela começa a sentir saudade daquela vida agitada que levava. Ela quer uma coisa assim parecida e não encontra isso na igreja. E ela se cansa e alguns até voltam para o lugar de onde veio, Mas de que forma o autor da carta aos Hebreus, ele buscou fazer essa colocação de conscientização para aquele grupo de crente? Bom, ele inicia mostrando a superioridade de Cristo em relação aos mediadores da antiga aliança. Por isso que você encontra logo no início da carta aos Hebreus, aquela colocação, ele mostrando que Jesus é superior a anjos, superior a Moisés, superior à lei. Então, todo aquele argumento era justamente para mostrar que a salvação em Cristo, que é a base da pregação do cristianismo, é suficientemente capaz de salvar, de manter, de preservar a caminhada de todo cristão aqui na Terra. Então ele inicia mostrando a superioridade de Cristo em relação aos mediadores da antiga aliança. E hoje o nosso desafio também não é diferente. Nós temos que encarar nossas lutas diárias com quê? Com rituais? Não. Nós temos que enfrentar confiando na palavra de Deus. Hoje o nosso desafio não é diferente. Nós temos que encarar nossas lutas baseado nas promessas do nosso Deus. Mas você pode se perguntar, realmente eu me orientar nessa vida somente por esse livro, com essa palavra, com essas promessas, vai me dar resultado? Vai sim, amigo, vai dar. Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Você vai ter sim um resultado muito importante.
O apóstolo Paulo, ele que viveu esses dois tempos, ele viveu as práticas da antiga aliança, né? E agora, convertido, ele estava vivendo essa outra realidade. Então, ele teve um parâmetro muito importante para nos ensinar coisas preciosas. E você já leu o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 16? Lá está escrito assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Portanto, o autor da carta, em determinado momento, você vai perceber que ele quer mostrar que até mesmo os heróis da fé, ou seja, aquelas pessoas que realizaram grandes feitos em nome do seu Deus, eles superaram, venceram, porque eles confiaram na palavra, eles perseveravam. E aí então, as façanhas da fé desses primeiros crentes, que estão registrados no livro de Hebreus capítulo 11, aquilo ali é justamente para nos estimular de que a palavra do Senhor é confiável, ok? Então, do que a nossa salvação se constitui? Muito importante, do que a nossa salvação se constitui. Se crermos que Jesus Cristo salvou nossas vidas, nós temos que admitir que Ele nos justificou, regenerou e santificou. Repetindo, se nós cremos que Jesus Cristo salvou a nossa vida, no momento em que você entregou sua vida a Ele, você foi justificado, regenerado e santificado. Não pode haver salvação se não nos ajustarmos com a lei. Nós tínhamos um entendimento de que justificação era outra coisa. Justificação, meus queridos, é você harmonizado com a lei. A lei de Deus agora está a seu favor. O primeiro aspecto da salvação é a justificação. Você harmonizado com a lei. Quando você aceita Jesus, a justiça de Deus fica do seu lado. Isso é muito importante. Por que a justiça fica do seu lado? Porque Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Jesus foi punido porque a justiça tinha que ser satisfeita. Ele morreu não a sua morte, ele morreu a minha morte, a sua morte. Na verdade, quem açoitou a Jesus Cristo foi a lei. Ele foi açoitado pela lei, para que a lei ficasse agora a meu favor. Outra coisa muito importante nessa lição é as bênçãos que a salvação nos proporciona. Então, uma das coisas, a salvação nos justifica. E você já começa a entender que essa justificação é porque a lei foi cumprida em Cristo. Se você aceita Cristo, a lei está agora a seu favor. Você está então o quê? Justificado. Você está
harmonizado com a justiça de Deus. A justiça de Deus agora está a seu favor. Ela foi cumprida em Cristo. Glória a Deus. Outro ponto interessante é a regeneração. A regeneração é uma experiência subjetiva. Você é aceito na família divina e, por conseguinte, torna-se herdeiro de Deus e membro da sua família. Olha, isso é muito precioso. Eu coloco aqui um exemplo muito interessante. A regeneração é como um transplante de órgão que está comprometido ou invalidado. Você vem tendo sérios problemas e aí agora a sua recuperação, você voltar ao estado de origem, digamos assim, você tem que fazer um transplante. Nesse caso é necessário procurar por um órgão que seja compatível, né? Se assim não for, haverá rejeição por parte dos demais membros do seu corpo. Então não pode colocar ali, por exemplo, os rins, né? Não pode colocar um rins que não seja compatível com o seu sangue, com os demais órgãos que vão funcionar e depender daquele órgão. Então tem que ser compatível. Então a regeneração nos faz pertencer à mesma matéria-prima de Deus. Queridos, isso é interessante, porque Jesus Cristo doou a sua vida para nós. Então isso nos torna participantes da natureza de Deus. Não é maravilhoso? Muito legal. Então a regeneração nos faz pertencer à mesma matéria-prima de Deus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: Ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo consagrado, zeloso e de boas obras. Zeloso e de boas obras. Então a salvação propicia essa regeneração. Jesus Cristo, ele se vestiu de carne justamente para que, como homem, ele pudesse cumprir a lei. Então você que aceitou a Cristo, você está justificado, não por seus atos, não pela meritocracia, mas pelo que Jesus Cristo fez por você. No momento que você aceitou a Ele, você foi automaticamente também regenerado. Você agora é matéria-prima de Deus. As impressões digitais de Deus estão em você. Você está regenerado. Você sofreu um transplante. A vida de Deus veio morar em você. A vida de Deus está em você. O terceiro aspecto é essa salvação que o escritor do livro de Hebreus tentou mostrar, a superioridade de Jesus Cristo, de que a salvação preenche todas as lacunas da nossa vida. Essa salvação também santifica. Todos os ritos judaicos tinham por finalidade ajustar o homem com Deus, regenerar, santificar,
tornar o homem original novamente para Deus, mas esse sistema falhou. Então o escritor do livro aos Hebreus, ele busca mostrar a importância da salvação. Ela se constitui de justificação, regeneração e santificação. A salvação nos proporciona santificação. É daí que você passa, então, a ter prazer de servir a Deus. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 37, tem o testemunho de uma serva do Deus Altíssimo, que diz que ela tinha 80 e poucos anos já, mas ela não abandonava a casa do Senhor, estava servindo ao Senhor continuamente, de dia e de noite, nos jejuns, nas orações, ela tinha prazer. Lucas 2:37. Então, atenção, o que nos motiva a trabalhar para o Senhor é que, uma vez justificado, regenerado, você agora está santificado, está limpo para servir a Deus. Então, uma vez harmonizado com as leis de Deus e recebido uma nova vida, dessa hora em diante você passa a dedicar-se a Deus. Por que isso ocorre, queridos? Porque para Deus você foi comprado por preço elevado, já não é dono de si mesmo. Sua vontade agora deve estar em harmonia com aquele que Ele comprou. Agora você serve a Deus dia e noite. Ou seja, você está em Deus, Ele está em você. Então, resumindo, uma pessoa salva é uma pessoa justificada, é uma pessoa regenerada, é uma pessoa santificada. Essas três bênçãos fluem da nossa união com Cristo. O crente é um Cristo, o crente é um com Cristo, né? E da forma como Jesus Cristo fez a expiação pelos nossos pecados, então você se torna original novamente para Deus. É assim que nós nos tornamos justiça de Deus. É assim que você compreende o que está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 17 a 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, queridos, jamais negligenciar a salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 1 vai trazer essa recomendação. Não negligencie a sua fé, a salvação que você recebeu de Cristo. Valorize a cada dia. O cristão, ele é como um barco que navega contra a correnteza. Se o barco parar, ele simplesmente é levado para outro rumo. Você já prestou atenção? Né? Se não nos agarrarmos ao que Cristo fez por nós todos os dias, as correntezas de tribulações, de lutas, vão te arrastar, vão te levar para o ostracismo, para a vergonha, para a decepção, para o fracasso. Então, negligenciar essa tão grande salvação é o equivalente a rejeitar tudo que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. O que podemos avaliar nessas escrituras que nós lemos aqui, conforme a recomendação que fizemos de Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 9, né? É que uma vez que você confia naquela obra perfeita de Jesus Cristo, você agora é um projeto original de Deus. Porque a salvação em Cristo nos faz pertencer
nos faz perceber que Deus se tornou nossa justiça na pessoa de Cristo. O homem é redimido pelo precioso sangue de seu Filho. Então, você não é mais uma cópia, você é original. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Você é original para Deus porque Jesus está em você. É como se fosse um transplante. A vida de Jesus Cristo está em você. Confie. Coloque todas as suas lutas e tribulações nessa certeza de que o que você recebeu é fiel e verdadeiro. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.